parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Deus criou o homem à sua imagem, criou a sua imagem. A imagem de Deus criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos e enchei a terra e submetei-a. Gênesis capítulo 1, versículos de 27 a 28. Deus planejou a família, deu ao homem e à mulher a condição de gerarem filhos. Deus, como arquiteto da família e da maternidade, planejou através da mulher demonstrar todo o seu amor de maneira profunda e verdadeira. No programa Parte de Nós de hoje, vamos contar os testemunhos de 2 casais que colaboraram com o plano de Deus segundo o que a igreja acredita e professa, acreditando que é possível sim gerar filhos segundo a vontade do Criador. Em um mundo onde tantos apoiam o aborto e o uso de anticoncepcionais, não é fácil remar contra a maré e fazer escolhas alinhadas à vontade de Deus. Valorizar a vida em toda a sua concepção tem sido cada vez mais um desafio, porém, muitos casais escolhem viver e defender um caminho correto. É o caso da Aline e do Bruno, casados há 2 anos. Nesse tempo, então, a gente teve 2 gestações, acabamos de saber recentemente que estávamos na segunda, que perdemos a segunda também, né? Nenhuma das 2 evoluiu, mas a gente segue firme na esperança de que Deus sabe o que é melhor pra gente, que sabe que não era o momento de ter, mesmo porque nesse tempo acho que a gente tem aprendido muito a se deixar no colo de Deus. Eu acho que todas essas dores, muitas coisas que a gente tem passado, Ele tem trabalhado na gente em muitos sentidos, em muitas formas, assim. Para mim, ser um casal cristão é dar testemunho da nossa vocação, da nossa vivência, né, em todas as esferas da sociedade, né. Às vezes as pessoas pensam, né, poxa, você é católico no trabalho, na faculdade, a gente busca ser em tudo, né. Então, para nós é dar testemunho. Foi pensando no bem-estar e na espiritualidade dos casais que a doutora Carolina Delage fundou em São Paulo o Instituto Mater Fecunda, que tem como objetivo oferecer a cada pessoa um novo olhar sobre si mesmo, seu relacionamento com o outro e com o mundo, através de cuidados diferenciados com a saúde. Aqui no Instituto nós atendemos todas as pessoas, né? Assim, ele é aberto, embora, né, a gente tenha uma inspiração da teologia do corpo e siga, né, os valores, né, do que a gente acredita e da Igreja Católica, nós estamos abertos a todas as pessoas. Então atendemos casais católicos e não católicos e independente da religião, sempre existe uma primeira resistência à abertura à vida, ao não uso do anticoncepcional ou um não entendimento do porquê não ir para os métodos de reprodução artificial. Né? É aí que eu sempre coloco, né, que o nosso trabalho aqui ele vai além de um atendimento médico técnico, lógico que isso existe, né? Para isso que a gente estudou e é isso que a gente oferece, né, para os casais que a gente atende, mas sempre com esse olhar integral, né, vendo ali na nossa frente um ser humano, então cuidando também um pouquinho do lado emocional e espiritual dele, né? E mesmo os católicos que quando casam, né, falam assim, vocês estão abertos à vida, né, para terem quantos filhos quiserem, todo mundo responde lá no altar, sim, sim. E na prática do dia a dia, às vezes isso não é muito possível, né, por medo, a maioria das vezes medo, né, assim, será que eu vou conseguir financeiramente, será que eu consigo dar conta emocionalmente, né, muita dedicação e tal. Eu acho muito... É muito valioso, assim, essa oportunidade que a gente tem sempre de jogar uma sementinha, né? E aí depois deixar o Espírito Santo agir.
Bruno e Aline fazem acompanhamento no Instituto e se sentem seguros pelo atendimento humanizado que recebem, principalmente pela visão cristã católica adotada pelo local. Trabalhar com métodos naturais nunca deixou de ser uma opção para eles. Começou comigo por eu, desde a adolescência, minha mãe sempre foi contra anticoncepcional e ela passou para mim. Fui fazer uma faculdade de farmácia, eu tive certeza que não era uma coisa boa, né? Então eu sempre tive para mim que anticoncepcional, esse tipo de contraceptivo, não era coisa boa para a saúde. A partir do momento que eu conheci melhor a igreja, entendi o que ensina, entendi tudo isso, eu tive certeza que realmente não era uma coisa boa e que isso nos fechava para a vida, né? Então, a partir daí eu já tive a minha abertura, o Bruno também entendeu disso, né? E aí a gente conheceu mais, principalmente o Creighton, conhecemos o Billings, o Creighton e seguimos. E na vida como casal isso ajuda muito, porque quando a gente tá vendo cada dia qual é a fase do meu ciclo, como é, isso ajuda ele também a entender. Então não passa a ser uma coisa só minha, deixou de ser uma coisa só aquela da mulher, da TPM, dos estresses, dos hormônios e tudo, mas ele passa a participar disso também. Como a gente atende o casal, muitas vezes a gente percebe na saúde do homem a necessidade de algumas correções. E é aí também que entra esse atendimento clínico endocrinológico. A gente sempre indica, sugere que a mulher conheça o seu ciclo através do método Creighton Model System, que é um método que foi desenvolvido na década de 70 nos Estados Unidos pelo Dr. Thomas Hilgers, na cidade de Omaha, Nebraska. E tem esse nome Creighton porque é a universidade que ele está vinculado. Então o método Creighton, ele tem um sistema de ensino, né? A gente tem vários professores aqui no Brasil. Pelo Instagram, CRMS Brasil, é possível encontrar um professor e esse professor vai instruir como a mulher conhecer o seu corpo e registrar a sua secreção numa planilha de uma maneira padronizada. E é com esta planilha que daí nós médicos que somos formados no curso e na naprotecnologia conseguimos ajudar essas mulheres, né? Caso o ciclo dela apresente alguma irregularidade, ou esse casal apresente alguma dificuldade de engravidar, a gente tem essa ferramenta, que é o Creighton, para rastrear de uma maneira muito minuciosa todo o ciclo fértil da mulher. A igreja fala, né, que é uma coisa bem legal, que o sexo ele é unitivo e procriativo. E às vezes a gente fica muito centrado só no procriativo e nós perdemos a oportunidade de ser unitivos, né? Então, com os métodos, né, que nós conhecemos o Billings e depois nós praticamos o Creighton e nós percebemos o quanto isso gerava oportunidade de conversar, de dialogar, de partilhar, de saber que aquele dia foi um dia corrido, que foi um dia diferente, de repente aquilo afetou, né, naquela marcação que a gente está fazendo ali. Então, torna mais uma oportunidade de dialogar. Então, acaba se tornando mais unitivo do que ele já é. Conhecendo a dor dos casais que tentam engravidar e não conseguem, dá muito sentido à minha vida e me tornei uma médica melhor. Então, pelo meu histórico de não ter conseguido engravidar, ter passado por esse deserto da infertilidade, carregando essa dor, essa cruz, eu fiz uma trajetória, né, assim, de amadurecimento pessoal e espiritual, de aprender a me entregar à vontade de Deus, entender que podemos ser fecundos mesmo não sendo férteis. E é daí que surge o Instituto Mater Fecunda, inclusive o nome. E é muito gratificante porque eu consigo me colocar muito bem no lugar dos pacientes que eu atendo, né? Assim, conhecendo a dor, a gente consegue acolher melhor. E é aí que você se sente muito instrumento de Deus. Eu tive a graça de conhecer a serva de Deus, a Chiara Corbello. E ela perdeu dois filhos, né, nas 2 primeiras gestações, e ela descobriu um câncer durante a 3ª gestação, que era aquela que a criança estava perfeita, né? E ela, no testemunho dela, ela fala algo que me marcou e que eu escrevi no meu coração. Deus me deu filhos prontos para o céu. Então, nosso dever como pais é gerar filhos para o mundo e para Deus.
E se Deus nos deu a graça de termos filhos prontos para o céu, a gente acolhe. Né? Então, se um dia ele entender que nós devemos ter e trabalhar estes filhos para ele, nós aqui estaremos. Mas enquanto ele decidir que nós somos geradores de filhos prontos, nós estaremos aqui também com ele. Foi uma experiência particular que a doutora Carolina Delage entendeu o quanto os métodos naturais são importantes para a saúde da mulher e também ao desejo de Deus por valorizar a vida. Por isso que em sua clínica Mater Fecunda é utilizado o método natural de fertilidade, o Creighton. Gerar filhos e pô-los no mundo não é uma mera opção, mas graça que vem de Deus. No primeiro bloco, você conheceu a doutora Carolina Delage, referência no trabalho de acompanhamento da mulher, conforme o direcionamento da igreja. Mas nem sempre ela atuou com tratamentos convencionais. Foi através de uma experiência pessoal que ela também teve a sua vida transformada. Em 2013, eu fui para Omaha, acabei indo para fazer um curso de Teologia do Corpo lá, chamado Love and Life, do Instituto Papa Paulo VI. E foi nesse curso que eu acabei, embora já fosse católica, eu passei a entender muito melhor, né, os porquês de vários posicionamentos da igreja e enxerguei a verdade, né, assim, acho que foi a minha conversão maior, assim, e aí depois que você enxerga a verdade não tem mais como fazer diferente, né, assim, você fala, gente, faz muito sentido. Né, assim, parece que Deus tinha me preparado para tudo isso, né, com toda a minha formação, mas eu estava aplicando com o objetivo errado, né, como se eu estivesse indo numa direção na estrada e ele virasse minha cabeça e falasse, não é para lá, é para lá. E depois dessa conversão, né, tudo fez muito mais sentido. Lógico que foi bem difícil mudar, porque eu já tinha um consultório, eu já tinha pacientes, já tinha uma rotina, né? E de repente você volta e fala, nossa, não prescrevo mais anticoncepcional, não coloco DIU, não faço laqueadura, não indico fertilização in vitro, nenhum método de reprodução artificial. Foi um baque, né? Para todo mundo, inclusive para minha família. Assim, o que aconteceu, né? Que você mudou? E então, lógico, teve um período de transição que é isso, não é fácil, né? A gente tem que trabalhar muito essa entrega, essa confiança em Deus, esse se largar nos braços de Deus, porque você não sabe o que vai acontecer. Para a médica, estar aberto à vida vai muito além de deixar Deus determinar o número de filhos que cada família é chamada a educar. Então a gente trabalha aqui a abertura à vida em várias instâncias, né? Porque quando a gente fala dar o nosso sim da abertura à vida, a primeira coisa também que a gente imagina assim, é uma família numerosa. Né? E às vezes o seu sim, abertura à vida, é assim, não, eu quero ter filhos e não consigo, né? Tipo, é estar aberto a isso também, a essa vontade de Deus, né? Ou engravido e perco, engravido e perco, engravido e perco, isso também é muito dolorido. E também te exige uma abertura à vida, né? E uma abertura à vida de quantos filhos, né, Deus enviar, assim. Então, é a gente entender, né, que assim, a gente tem que dar primeiro o nosso sim para depois receber a graça. Tiago e Renata se conheceram no grupo de oração que eles frequentavam na cidade de São Paulo. Começaram uma amizade, depois um caminho de namoro, até que viveram o noivado e o tão esperado casamento. O casal também passou pelo Instituto Mater Fecunda e hoje eles são pais de 3 filhos. Então, quando a gente chegou no Mater Fecunda, na verdade eu já estava grávida, então não tinha como fazer o método Creighton, né? Mas a doutora Joana, ela nos explicou como que era, né? E a gente se interessou bastante, então logo que a nossa filha nasceu, né, a gente esperou um tempinho e a gente já procurou o método Creighton, né? Porque durante a amamentação também tem uma alteração, assim, no ciclo menstrual da mulher. Então a gente optou porque ele é mais fácil de visualizar os dias férteis, os dias inférteis e até mesmo a questão da saúde, né? Eles já estavam abertos à vida e encontraram um propósito muito maior no tempo da gestação. Já tinha esse propósito, né, de abertura à vida, né?
por mais que muitas pessoas, né, já tinham orientado, né, espera um pouquinho, né, às vezes espera um ano para se adaptar, tudo mais, né, a gente estava mais assim, aberto mesmo, né. Lógico, né, quando a gente viu que a gente estava, né, que eu estava grávida, dá aquele sentimento assim, né, ai, todo mundo falando uma coisa, né, será que a gente tá fazendo certo e tudo mais. Mas a gente viu que Deus tinha um propósito, assim, sabe, pra gravidez e tudo mais, né. Porque quando o Samuel tava pra fazer 1 ano, meu pai, ele, né, assim, quase morreu, né, digamos assim, né. E o que deu força para ele foi justamente, né, querer ver o neto nascer. Então isso ajudou com certeza, né, na recuperação dele. Com o propósito de um relacionamento vivido e fundamentado na castidade, muitos foram os desafios que eles enfrentaram ao longo deste tempo. Nesse percurso, algumas coisas tiveram que ser adaptadas, evidentemente, né? Por exemplo, procurar e buscar sempre viver a castidade, né? Lutar por isso. E, evidentemente, se você tem algum tipo de tropeço, nesse sentido, você vai e busca a confissão, né? E vai se ajustando e vai percebendo, né? Corrigindo os pontos, né? Mas nessa luta, né? Nesse caminho que nós percorremos, graças a Deus, nós conseguimos casar virgens também. Então, assim, é uma questão de construção, de leitura, de oração, de conversa, de correção também por parte daqueles que nos acompanham entre nós mesmos, né? Hoje, o Tiago e a Renata também coordenam um grupo de casais que se encontra para falar sobre os desafios da vida a dois, família e criação dos filhos. O grupo, né, a Missão Santa Zélia São Luís, começou com 4 casais e a gente estava assim, em busca de conhecer mais sobre documentos da igreja, né, sobre que a igreja fala de diversos assuntos, né, mas especificamente em relação à família e tudo mais. O grupo foi criado à luz da encíclica Humani Vitae do Papa Paulo VI, que originalmente trata da reta propagação da vida humana e todas as suas consequências. No grupo a gente vê assim, que realmente, né, tem uma mudança na família, assim, que algumas coisas, alguns pontos, né, que a gente precisa observar, que a gente precisa melhorar, ou assuntos que a gente reconhece que a gente precisa, né, assim, buscar se aprofundar mesmo, né, conhecimento. A família hoje, ela tá sendo muito atacada, né, então a gente reconhece, assim, que a gente vê que a família é um lugar onde a gente tem que realmente buscar a santidade, né, então se Deus nos deu hoje, né, 3 filhos, é porque Ele quer esses 3 filhos para o céu. Então a gente vê que, como pais, nós temos que educá-los, né, para se tornarem santos, porque a gente vê que na sociedade, assim, há um ataque, assim, né, muito grande em relação à fé, né, aos valores cristãos. Então, assim, a gente teve, assim, essa vontade mesmo de evangelizar outras famílias, justamente, né, para ajudá-las a verem a verdade, né, a conhecerem, né, os ensinamentos da igreja, que, né, não é aquela coisa assim, porque, né, o ensinamento da igreja, assim, uma coisa meio, né, não, a gente tem que aprender o que a igreja fala, porque a igreja é o caminho que nos leva à santidade. Do jeito que a gente tá falando, assim, parece que a gente é uma família perfeita, né, e tudo assim, mil maravilhas. E, na verdade, assim, não é. A gente tem a realidade, né, assim, cotidiano, né? Aquela vida corrida aqui de São Paulo, que você mal acorda, já tem que trabalhar e fica o dia inteiro trabalhando, e tem... Então, assim, é uma correria, assim, que às vezes a gente acha, assim, meu Deus, o dia já acabou, assim, sabe? Nem consegui rezar o terço hoje. Então, a gente enfrenta, assim, essas, como uma família normal. A única coisa, assim, que a gente, quando a gente percebe que o negócio não tá caminhando direito, né, a gente corre pra confissão. Aí começa do zero. Aí a gente percebe, assim, que o ambiente da casa muda,
aquele peso, assim, parece que, né, fica diferente a casa. Então, e isso a gente também mostra para os nossos filhos, né? Porque a gente mostra que a gente erra, que a gente não é perfeito, mas a gente vai e recorre à confissão, à misericórdia de Deus, né? E a gente começa de novo. O seu desejo era de continuarmos a sua criação, povoando a terra e cuidando da criação, mas não de qualquer jeito, mas com amor e respeito. Seja você também parte dessa obra, cuidando para que toda a vida seja preservada e cuidada em toda a sua essência. Não é inscrito em nosso canal? Faça isso agora e ative as notificações. Compartilhe esse vídeo em seus grupos de WhatsApp. Deus te abençoe!